Oiê, Alma Lúcida! Hoje nós temos a análise da segunda temporada da série Ninguém Quer. E tenho muita coisa aqui para compartilhar com você. Primeiro eu quero começar falando do relacionamento amoroso da Joanne com o Noah. É muito interessante de ver a forma como eles resolvem os problemas do relacionamento deles de uma forma sempre leve, de uma forma onde eles compartilham as suas vulnerabilidades, a verdade deles, sempre com respeito, com alegria. Eles levam até no bom humor quando eles estão ali em momentos de conflitos entre o casal. E eles conseguem resolver muito bem os problemas juntos. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Quando você pensa no seu relacionamento, você leva as coisas com bom humor, você leva, às vezes, as coisas de uma forma mais leve, não tão pesada, compartilhando as suas angústias, os seus medos, compartilhando a sua vulnerabilidade e a sua verdade, aquilo que você acredita sobre o relacionamento ou sobre o problema que vocês estão enfrentando, é uma coisa para você pensar. É interessante ver também que tem um episódio lá na segunda temporada onde o Noah pede para eles ficarem uma noite separados, que ele iria fazer ali um trabalho importante no dia seguinte no trabalho dele, e ele queria se preparar para isso, e eles moravam juntos. Então ele falou assim: "Olha, eu não vou dormir em casa e a gente vai passar essa noite separados. Você vai dormir aí e eu vou dormir em outro lugar para me preparar". Só que o que que acontece? A gente percebe que a Joanne, ela tem uma dificuldade de ficar bem sozinha com ela mesma em solitude. Então também ele já mostra um padrão de codependência que ela tem no relacionamento com ele. Porque durante o processo ali que ela tá sozinha em casa, ela busca atividades para fazer, para não pensar nele, para não pensar que ela tá lá sozinha. Só que ela não consegue, porque o tempo todo ela manda mensagem para ele, ela vê se ele vai responder. Aí ela vai pegar o celular dela, fica tentando ver algo lá e não consegue se distrair com o celular. Você vê que ela tem uma dificuldade de ficar em silêncio e de entrar em contato com a alma dela. Ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque ela fica muito bem na presença dele. Mas quando ele não está com ela, ela não consegue ficar bem em solitude. E isso é uma dificuldade que as pessoas têm quando elas não trabalham o padrão delas de codependência nos relacionamentos amorosos. Então, é um ponto também para se pensar o quanto você se permite ficar em solitude, ficar bem sozinha quando você não está na presença do seu marido, do seu namorado, porque é importante esse tempo de qualidade que você tem com você. Você também tem que ter um momento para você fazer suas coisas e se sentir bem com você. No caso dela, parecia que ela não tinha um propósito maior, que a vida dela gira em torno um pouco dele e do relacionamento que ela tem com ele. Ela não sabe o que fazer quando ele não está perto dela. E isso é uma característica quando a pessoa ela não sabe quem ela é, o que ela veio fazer aqui, ela está muito na dependência emocional do outro. Então, é um ponto de atenção também. A forma como eles resolvem os problemas é bem interessante também, porque quando eles passam o primeiro dia dos namorados juntos, ela não gosta do presente que ele deu para ela, porque é o mesmo presente que ele deu para a ex-namorada dele. E aí, ela não consegue guardar aquilo para ela, aquela informação de que ela não gostou do primeiro dia dos namorados que eles passaram juntos. Então, o que que ela faz? Ela vai e compartilha com ele dizendo que foi o pior dia dos namorados que ela passou. E ele fica chocado, mas depois eles se reconciliam. Então é muito legal de ver essa dinâmica no relacionamento deles, na forma como eles resolvem os problemas. Um outro ponto ali de atenção que é um problema do casal deles, desde quando eles começaram a estarem juntos, é que ela, a Joanne, ela é agnóstica. E o Noah, ele é judeu. Então, eles têm as crenças espirituais diferentes uns dos outros. O que faz com que ele quer que ela se converta na religião dele. Só que ela tem muita dúvida se essa é a coisa certa para ela se fazer. Porque ela não sabe se é isso que ela quer para a vida dela. Ela não quer fazer só para estar com ele.
E aí ela fica nessa cobrança muito grande de fazer com que será que eu me torno judia ou não? E ela acaba não ouvindo a intuição dela com relação a isso. A todo momento ela busca a validação das outras pessoas para fazer com que ela tome essa decisão. Ela não consegue pensar por si, ouvir sua alma e falar assim: será que isso é para mim? Será que eu quero realmente isso? Então ela fala com a cunhada dela sobre isso, ela fala com a, a irmã dela sobre isso, com a família dela sobre isso, sobre essa conversão dela de judia. Será que eu estou sentindo na minha alma que essa é a hora? Ou será que eu perdi esse chamado, não é para mim fazer, para me converter como judia? Então, ela não consegue ter esse momento de ouvir a voz dela, a voz da alma dela. Ela acaba buscando muito a validação das outras pessoas, e isso também ali é um padrão ali de codependência emocional. Outro ponto, existe uma competição muito grande entre ela e a irmã dela, que é a Morgan. E aqui a gente veja uma diferença ali da personalidade das duas. Porque se a gente for falar arquetipicamente, a Morgan, ela é uma heroína, que é uma mulher mais identificada com os traços masculinos. E a Joanne, ela é uma mulher mais identificada com a donzela, ela tem mais um excesso de feminino, porque ela busca muito essa coisa do conto de fadas, de relacionamentos amorosos. E a Morgan, ela tem muito um foco ali na carreira dela e ela tá muito decepcionada ainda por causa que ela viveu ali um processo de divórcio, então ela foi para o mundo dos aplicativos e não deu certo nessas dinâmicas de novos relacionamentos em aplicativos de namoro. E ela se tornou uma mulher que ela vai, que ela toma iniciativa, que ela faz, que ela acontece, e ela critica muito os homens ao longo ali dos episódios ali da série. E até no podcast também, que é o trabalho delas, que elas trabalham como apresentadoras de podcasts, né, que fala sobre sexo e relacionamentos amorosos, até lá elas falam sobre isso. E a Morgan, ela vem muito grande com essa fala, com essa crítica sobre os homens e sobre o relacionamento do Noah com a Joanne. E é muito importante a gente ver essa dinâmica entre elas, porque existe uma briga ali desse feminino das duas que está ferido e que elas ficam competindo para ver quem é a melhor. Então, quando a Morgan ela vai casar e na prova do vestido de noiva dela, uma prova dessa competição entre as duas é que a Joanne ela busca também se vestir de noiva no dia da prova do vestido dela, da Morgan, para meio que falar assim: ah, eu também quis passar por essa experiência. Então, existe uma competição ali entre elas, onde elas acabam também querendo competir, porque no processo em que a Joanne está casada com o Noah e pensa em morar junto com ele em uma outra casa, porque ela teve um problema com a casa dela e ela vai ter que deixar a casa onde ela está e alugar outra, nesse mesmo meio de tempo, a Morgan, ela começa a namorar com o terapeuta dela. E aí, num relacionamento ali muito rápido, eles também vão casar. Então fica numa competição. Quem casa primeiro? É a Morgan ou a Joanne? E elas ficam ali brigando e competindo para ver quem é a melhor das duas. E é tão. Essa competição entre elas é tão grande, que quando elas estão trabalhando no podcast delas, elas acabam misturando o trabalho delas com a vida pessoal delas ali no nível de relacionamento delas como irmãs e no relacionamento delas amorosos, que elas acabam pausando o podcast que elas têm juntas por causa da briga entre elas, por causa dessa competição velada. E ali já pode se falar também que assim, a série ela não mostra isso na primeira temporada e nem deixa claro isso, né, nos episódios. Mas também pode falar aqui dessa competição que pode existir no sistema familiar das duas, onde as mulheres competem umas com as outras, onde as irmãs competem umas com as outras. Então é um ponto para você pensar
Também, porque geralmente as mulheres competem com outras mulheres, sejam amigas, sejam colegas de trabalho, mas existe uma competição que vem antes, que pode ser a competição sua com a sua irmã, sua com a sua mãe, pode ser com uma tia. Então, uma prima também. Pode ser algo para se pensar, porque isso pode ser um padrão familiar seu, que você nem está percebendo, você está, às vezes, repetindo um padrão aí da sua família, das gerações anteriores. Você já parou para pensar nisso? É um bom ponto para se pensar. E aí, também compartilhando aqui com você, que quando elas brigam, e isso interfere lá no podcast delas, a gente percebe outro padrão de codependência, que é uma querendo salvar a outra. Então, quando você tem esse padrão de codependência emocional, você quer salvar o outro, você não quer que o outro sofra, que passe por problemas. Então, você acaba interferindo no livre-arbítrio do outro. E isso faz com que você queira salvar. Então, tipo assim, você acaba interferindo na vida do outro, dando palpite onde não é chamado. Por quê? Porque você quer salvar a outra pessoa de não sofrer. Só que cada um escolhe o que quer viver. Você não pode impedir o outro de viver o que o outro quer viver. Só que no caso delas, elas brigam por causa dos relacionamentos amorosos das duas. Porque a Morgan não concorda com algumas atitudes que o cunhado dela, o Noah, tem, e a Joanne também não concorda na forma como a Morgan está lidando no relacionamento dela com Andy, que é o terapeuta dela. Então, elas ficam lá brigando e uma querendo salvar a outra em vários episódios. Então, também é um padrão muito grande que elas têm de codependência emocional. E aí, falando de um outro casal ali que tem na série, que acho que é bastante relevante trazer aqui, que é o Sasha e a Esther. O que a gente percebe no relacionamento deles? Eles estão num casamento em crise desde a primeira temporada. E aí, o Sasha, na segunda temporada, ele inventa que ele quer que eles tenham um segundo filho para ver se salva o casamento. E isso até a mãe dele também apoia eles, né? E ela não queria. Só que ela fica assim: ah, vamos conversar sobre isso, mas não era um desejo dela. Por quê? Porque ela já tá sobrecarregada com a maternidade, com a vida de casado que eles têm. Então, ela não se reconhece mais, nem como mãe, nem como esposa, ela não sabe quem ela tá totalmente perdida ali, até parece que ela tá vivendo uma crise da meia-idade, a, a Esther, e aí ela não consegue lidar com essa dinâmica do que fazer para resolver essa questão do problema no casamento. Então entra um outro ponto que você precisa estudar sobre relacionamentos amorosos, independente de qual fase esteja o seu relacionamento, seja o cortejo, seja o namoro, o noivado, o casamento. Precisa de estudo para você saber como resolver os problemas, que são muitos, principalmente quando você está num casamento. E elas, no caso da Esther e do Sasha, eles não fazem isso. Porque eles não têm esse conhecimento, então eles não sabem como resolver. Eles acham que um bebê vai resolver o problema deles, mas pode piorar a situação deles. Então, a gente percebe que ela até tenta, na segunda temporada, mudar o visual dela. Ela tenta começar a querer mudar quem ela é e se encaixar. Então ela é uma pessoa mais fechada, uma pessoa rígida, uma pessoa séria, ela começa a querer ser uma pessoa brincalhona, que faz piada, que tem mais puxando ali o jeito do marido dela. Só que ela não é assim. E aí ela tenta mudar o visual dela, colocando o cabelo com franja, tentando ser uma mulher mais sensual. E ela também não consegue. E aí, no casamento deles, se percebe que eles não têm ali uma frequência de relações sexuais. Então eles já estão bastante tempo sem esse contato íntimo e acaba prejudicando a rotina deles, porque eles têm ponto de contato na rotina deles, mas eles não têm esse momento de conexão íntima e emocional. Então isso vai afastando aos poucos o casal. E aí até penso assim, né, que o Sasha, ele se dá muito bem com a Morgan. E aí ela começa a ficar com muitos ciúmes da Morgan, porque fica parecendo que eles são um casal perfeito. Fica parecendo que ele vai trair ela para ficar com a Morgan. E eu até penso assim que eles ainda vão ficar juntos, porque realmente eles têm bastante sintonia, é um casal que combina bem. Só que
eu quero trazer esse ponto. Quando a mulher ela tá perdida, porque no caso da Esther, ela tá perdida como mulher, ela tá ali num processo de crise existencial e ela está sobrecarregada como mãe, porque ela tá sendo mãe da filha deles e mãe dele, porque teve uma inversão de polaridade lá no relacionamento deles, porque ela se tornou mais masculina e ele mais feminino. Então, é como se eles estão naquele processo lá que só tem briga, só tem conflito, só tem discórdia. Ela se sente mãe dele no relacionamento e não tem tesão, não tem admiração. Então, eles não têm ponto de contato, eles estão se afastando cada dia mais e ela tem muitos ciúmes dele quando ele tá conversando com a Morgan. Então, o que que ela faz na segunda temporada? A Esther termina com ele, porque ela fala que ela precisa cuidar de si, olhar para si, e ela quer fazer coisas de solteira. Ela acha que ela indo para balada, que ela fazendo coisas para ela vai voltar a ser quem ela é. Só que ela pode estar cometendo um equívoco, porque ela não está querendo pagar o preço para ser uma mulher de valor e para ali estar construindo um casamento que passa por dificuldades, passa por momentos de altos e baixos. E ela preferiu desistir da família em busca de ser sozinha, ali no processo mais egoísta mesmo. Então, é um ponto para se pensar, porque um bebê, ele não salva um casamento e você, mudando quem você é, mudando seu visual, não muda também o casamento. Então, é algo para se pensar. Uma outra coisa que tem é que a Morgan e o Andy, eles começam a viver um relacionamento. E aí o que que acontece? A Morgan, ela é uma mulher que ela está ali num processo em que ela tá ali querendo se relacionar novamente, ela acaba se relacionando com o terapeuta dela. E ela começa a namorar com o Andy, que é o terapeuta dela. E o relacionamento, ele é perfeito demais no início. Ele agrada ela, ele dá presentes para ela, ele faz declarações de amor lindíssimas para ela. Só que só ele conhecia ela não sabia quase nada dele. E aí, um ponto de atenção é que ela acaba conhecendo de forma espontânea uma ex-paciente dele. E essa ex-paciente namorou com ele também e o relacionamento não deu certo. Então foi um ponto de atenção ali, porque ele já fez isso com outra mulher. E aí ela começou a pensar: toda vez que eu vou terminar com ele, ele vai tentar usar o que ele sabe sobre mim para me manipular, para fazer com que eu continue no relacionamento. Então ela percebe que não dá para ela ficar num relacionamento que parece perfeito, parece o casamento dos sonhos, é tudo que ela queria. Ser amada, ser desejada, ser vista, se casar com um homem que te ame, que te valorize, que saiba tudo sobre você. Só que ela não sabia quase nada dele. Ela não sabia que ele tinha um irmão gêmeo, ela não sabia que ele já namorou com uma ex-paciente, que ela não era a primeira. Então, tem muitas mulheres que passam por isso. Elas entram em relacionamentos com homens, seja de namoro, seja de noivado, de casamento, e elas não sabem absolutamente nada sobre eles. Você tem que conhecer a pessoa muito antes ali do sexo, muito antes de ter intimidade sexual. Você precisa conhecer quem é aquela pessoa que tá ali, quem é aquela alma. Quais são as dores, amores e horrores daquela pessoa? Como que é a história de vida da pessoa antes de se conectar emocionalmente e sexualmente? Para você ter pontos de sinergia, para você ter intimidade com o outro. Se não acontece isso que aconteceu no caso dela. Então, é algo para você pensar, para que isso não aconteça com você, porque aí o que acontece? Ela recebe alertas, porque a família dela acha super estranho esse relacionamento entre eles, que ela não sabe nada dele, ele sabe tudo sobre ela. E é um relacionamento perfeito demais, rápido demais, porque em pouco tempo eles
namoram, eles já ficam noivos, eles vão se casar, já estão morando juntos, né? Ali na fase da lua de mel. E não tem essa troca entre eles para que ela saiba sobre ele. E ela também, às vezes, nem pergunta muito. Ela tá ali naquela vibe, naquela ilusão. Agora eu sou amada, agora eu fui vista, agora eu tenho alguém que olhe por mim, que esteja ao meu lado depois do divórcio. Então ela também ficou carente nesse processo. Mas é um ponto de atenção para você não repetir isso na sua vida. Um outro ponto também é que a mãe delas, da Morgan e da Joanne, ela é aquela mulher que é um ser de luz. Então, tudo para ela, ela usa as teorias que ela estudou, espirituais, para justificar os problemas e as coisas que acontecem na vida dela e com a vida das pessoas ali da família. E aí, depois de passar por um processo ali muito grande, onde a mãe delas não foi uma mãe ali que acolheu, que ajudou as duas a lidarem com seus conflitos, a ter mais inteligência emocional, não aconselhou. Depois de todo esse processo que ela viveu na própria vida dela, né, de despertar espiritual, de relacionamentos fracassados no amor. Em um momento da série, a mãe delas começa a acolher e mentorar as filhas, com base nos aprendizados que ela teve, tanto do divórcio como do namoro que ela estava tendo, coisa que ela não tinha feito antes. Então você percebe que é sempre tempo de mudar, é sempre tempo de aprender e de fazer diferente, coisa que a mãe delas fez com elas. Então é um ponto também para você pensar por aí, né? Que às vezes você acha que as pessoas não mudam, mas as pessoas mudam sim. E a mãe delas é uma prova disso, porque no momento que as duas filhas estão em dor, que estão ali terminando o relacionamento delas, ela aconselha as duas filhas na festa, com base na experiência que ela teve no divórcio e nos namoros que ela teve. E aí, um outro ponto que a gente pode falar é do relacionamento complicado que a Joanne tem com a sogra dela, que é a Bina. Ali existe um relacionamento onde ela tenta agradar, ela tenta pertencer, ela tenta ter uma boa relação com a sogra dela, só que a sogra dela é uma mulher rígida, que tem ali um filho, acho que, se eu não me engano, ele é filho único. Não, ele não é filho único. Ela tem o Sasha também. Mas ela tem um apego ali ao Noah. Então, ela não aceita a Joanne por ela ser agnóstica. E ela não gosta dela, ela tenta ali, e a Joanne ela tenta se encaixar para se dar bem com a sogra, mas não tem jeito, a sogra dela não gosta dela. E aí ela fica ali tentando, e chega um ponto que ela cansa de tentar agradar, ela cansa de ser um personagem, e ela começa a fazer algo para que a Bina veja quem ela é. Então chega um ponto que ela fala, ó, é isso, isso e aquilo. A minha opinião é essa, pronto, acabou. E eu acho que é isso, a gente não tem que tentar agradar ninguém, seja sua sogra, seja sua mãe, a gente tem que ser quem a gente é. E aí chega um ponto que ela cansa de fingir, ela cansa de tentar querer agradar, e ela fala a verdade, e a sogra dela fala a verdade também. Então é muito isso, sentar, parar para conversar e expor a verdade. Custe o que custar, doa o que doer, porque isso é ser autêntica. Isso é ter lucidez na alma e agir falando a sua verdade, a verdade do seu coração. E para finalizar, a gente percebe que a Joanne e a Morgan, elas nasceram numa família disfuncional, onde elas não tiveram ali uma presença e um apoio dos pais, que agora eles estão se reconciliando nesse futuro, ali durante a segunda temporada, e aí a gente percebe que em diversos episódios, as duas, elas não perdoaram o passado delas. Por elas não perdoarem o passado delas, elas acabam repetindo isso durante várias vezes, essa mágoa, esses ressentimentos que elas têm com relação à família delas, com relação ao que faltou. Então elas não tomaram a vida como chegou. Elas estão ainda muito presas ao passado e se apegando às dores que elas tiveram com relação aos pais delas. Elas ainda não pegaram
agradecendo pelo tudo que foi e seguiram em frente com a vida delas com toda a força para ir para a vida, para ir com tudo, né? Construir o seu legado e servir a vida. Então, é um ponto também de atenção, porque muitas pessoas fazem isso e acham que isso é o certo, só que estão desonrando a vida no final. E para finalizar, é interessante de ver que tanto na primeira temporada como na segunda temporada, há um término no relacionamento da Joanne com o Noah. E aí, isso também é um indício muito interessante, porque quando a gente analisa as fases de um relacionamento amoroso, existem várias fases, e uma delas é a fase da lua de mel, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E eles se casaram, eles foram morar juntos na fase da lua de mel, que é uma fase onde você não conhece direito o outro. Você não conhece, não entende as necessidades do outro, vocês ainda não definiram ali, às vezes, objetivos de vida, valores similares. E aí, eles terminam, por quê? Porque a Joanne, ela não sabe se ela vai querer ser judia ou não. Ela não se sente preparada para tomar essa decisão, e ele não quer ali se comprometer de morar com ela, sem se casar com ela, sem ela ser judia. E aí eles terminam o relacionamento. E aí eles ficam naquela bad, e depois eles vão um atrás do outro e se arrependem, igualzinho na primeira temporada. Então eles terminaram uma vez e estão repetindo o mesmo padrão, porque eles não entenderam que eles se casaram na fase da lua de mel, eles casaram numa fase que não era para casar, que é uma fase de namoro, para conhecer um ao outro ainda. Então teve as consequências que 2 vezes eles terminaram. Só que aí o Noah vira para ela e fala: "Eu não ligo se você é judia, eu escolho você". Isso é um ponto também para se pensar quando você está num relacionamento amoroso com alguém. Não importa as escolhas da outra pessoa. O que importa é a alma do outro. Então, quando você ama verdadeiramente alguém, você fala: "Eu escolho você". Você não termina porque a outra pessoa não é como você quer. Isso é um ponto para se pensar, porque hoje, na era dos relacionamentos líquidos, descartáveis, superficiais, a primeira dificuldade as pessoas descartam, bloqueiam umas às outras. E aqui ele se arrepende de ter terminado com ela e ele fala: "Eu não ligo se você é judia, eu escolho você". E você? Você escolhe o seu parceiro? Você escolhe pela alma ou você escolhe ainda alguém pelo seu ego, pelas escolhas da outra pessoa que não condizem com o que você quer ou com o que você espera? É um ponto para se pensar. E eu quero saber de você, como que essa série te impactou? Que outras séries e filmes você quer ver de análise por aqui? Esse foi mais um Cinema Terapia com análise de Ninguém Quer. Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.